Você já sentiu como se o seu coração ou a sua cabeça estivesse sendo comprimida? Ou já sentiu uma sensação de estrangulamento, de engasgamento ou de nó na garganta? Ou ainda de estar sufocando ou de estar sendo prensado num lugar estreito e apertado? Alguma vez você sentiu uma opressão, uma aflição, agonia, perturbação, irritação, inquietação ou impaciência inexplicável? Você já sentiu como se algo estivesse te comendo por dentro ou como se você estivesse sendo atravessado por algo afiado? Você já travou lutas psicológicas e emocionais ao ponto de sentir dores físicas ou até de se contorcer? Você já foi tomado por um estremecimento, medo, susto, pavor ou terror súbito? Tiveram vezes em que dentro de você um gemido de tristeza, pesar, raiva ou de desejo foi tão forte, tendo ele saído ou não, como um grito, um clamor ou um choro? Você já se viu no estado de constrangimento profundo, de encurtamento, vergonha ou melancolia? Já sentiu como se estivesse cambaleando ou caindo? Se você apresentou ao menos um desses sintomas, esse vídeo é para você. Se você bem observou, na introdução desse vídeo foram discriminados 38 sintomas. Nenhum desses foi retirado de qualquer manual psiquiátrico ou de aporte científico, mas são sintomas que a Bíblia apresenta para explicar e nominar apenas um sentimento, que é a angústia. No Novo Testamento são encontrados 13 vocábulos diretamente ligados à angústia e no Velho são 20. No total são 33 termos para explicar as muitas formas de manifestação da angústia na alma humana. E é sobre esse tema que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. E vale lembrar que todos os assuntos que nós estamos abordando ao longo dessa série são extremamente densos e complexos. E aqui há espaço para compartilhar apenas uma síntese que caiba no tempo que nós dispomos para esse formato de apresentação. Nós também não temos como objetivo trazer um compartilhar embasado em teorias psicológicas, mas é lançar um olhar sobre a psique humana sempre desde o ponto de vista das escrituras. Por isso nós optamos por falar de uma maneira mais simples, dispensando termos técnicos ou detalhes quanto ao funcionamento dos sistemas e processos que nós venhamos a mencionar. Assim, o assunto fica acessível para todo tipo de público e você pode identificar mais facilmente os males que podem estar te adoecendo e seja pronto para combatê-los. No vídeo anterior, o objetivo central foi o de chamar a atenção de cada cristão para a urgente necessidade de cultivar a saúde da sua psique, a fim de que naquele dia nós não sejamos reprovados. Nesse vídeo nós vamos compartilhar sobre a angústia. E por que ela? Porque a angústia é a energia propulsora e desencadeadora dos males psicológicos, emocionais e físicos que nós vivemos. Você pode ter sido diagnosticado com um transtorno ABC, pode sofrer com um sentimento ruim XYZ, mas o que está por trás da constituição desses males é a angústia. E de antemão eu rogo no Senhor que ao longo dessa apresentação você dependa do Espírito para compreender em profundidade a importância desse assunto. Talvez dentre todos os vídeos dessa série, esse seja o mais denso e complexo, por isso requer a sua atenção concentrada, porque a partir daqui a sua compreensão acerca da origem dos males que você possa estar vivendo vai aumentar. Para você ter uma ideia da seriedade dessa conversa, antes de desenvolver o tema, eu quero chamar a sua atenção para o significado da palavra scolex, que é um dos muitos termos usados para explicar a manifestação da angústia no homem. Ele denota a sensação de estar sendo comido interiormente por um verme. E nesse termo especificamente, esse verme é do tipo que come cadáver.
Mas o mais impactante é que esse termo scolex só é citado no Novo Testamento em Marcos 9, onde o Senhor Jesus adverte acerca dos tropeços que podem condenar a alma humana ao sofrimento eterno. Na passagem, o Senhor afirma que nesse lugar de condenação eterna, as almas que ali estarão serão fustigadas por 2 tormentos em específico: fogo inextinguível e um verme que não morre. Aqui esse verme que não morre é a angústia na força de um verme cadavérico corroendo essas almas eternamente. E essa angústia que vai ser vivida como condenação eterna não é algo que vai se adquirir lá. Ela é vivida aqui, onde o homem vai multiplicando na sua psique esses males, encerrando os canais de comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito. Então, de onde surge a angústia e como nós podemos identificar e mitigar esse sentimento tão nocivo? O primeiro passo é compreender que a angústia se manifesta nas dores humanas como a energia que incomoda e machuca a alma. Ela é a expressão final das emoções negativas que nós vivenciamos e dos sentimentos nocivos que nós cultivamos. E para ter uma visão mais clara sobre isso, entenda que emoção e sentimento são sensações distintas, apesar de estarem interligadas. Explicando de uma forma simples, a emoção tem relação com o nosso estado físico, logo ela ocorre primeiro. Já o sentimento é a interpretação da emoção que você vivenciou, por isso ele ocorre depois da emoção. Vamos imaginar hipoteticamente que você tenha sido insultado diante de várias pessoas. No momento em que você escutava aquelas palavras injuriosas, seu coração começou a bater mais rápido, sua respiração ficou ofegante, as extremidades do seu corpo, como mãos e pés, ficaram frias, apesar de você estar suando, e é possível que, mediante a força daquele episódio, você tenha sentido náuseas, tontura ou até desmaiado. Esses sintomas resultaram da emoção que te tomou naquele momento, que pode ter sido raiva ou qualquer outra. O sentimento é o que vai decorrer da interpretação que a sua psique vai dar ao que você sentiu. E essa interpretação vai depender da forma como você entende e enxerga a vida, as pessoas e as circunstâncias. E obviamente que quando falamos de reações emocionais e da interpretação dessas reações, nós estamos falando de processos inconscientes e automáticos, o que significa que você não para escolher a emoção que você vai sentir diante de determinada situação, tampouco escolhe o que vai resultar de todo esse processo, o sentimento que vai ficar. Apesar que o desafio da nossa vida é justamente esse, de passar a acionar o nosso sistema racional, que é capaz de refletir, de ponderar os fatos, para que o nosso sistema automático não defina mais os nossos sentimentos e reações. Mas essa é uma etapa para mais adiante. E por que é importante saber disso? Porque todo ser humano se emociona. Sejam boas ou más, as emoções fazem parte do nosso repertório comportamental. O nosso organismo foi programado para reagir emocionalmente frente às circunstâncias. Entretanto, a forma como nós interpretamos o que vivemos e o que nós sentimos, bem como o peso que nós damos a essas experiências, é que vão determinar o nível de saúde do nosso ser tripartido. Porque no final, todo sentimento nocivo que você permite que se assente na sua emoção tem como fim destruir não somente a pessoa ou a coisa a quem esse sentimento se destina, mas ele tem força para te destruir também. O mesmo sentimento ruim que opera para destruir o que está fora de mim, também opera destruindo o que está dentro de mim. E esse sentimento ele tem 2 faces, 2 formas diferentes de se expressar. Para o alvo desse sentimento que está fora de nós, ele se expressa com a mesma cara que ele tem. Ou seja, se o sentimento que você guarda contra o outro é de indignação, é com comportamentos que dão forma à indignação que você vai reagir contra esse alvo. Todavia, a forma como esse sentimento vai se exprimir dentro de você é sempre por meio da angústia. Você pode até se satisfazer despejando toda essa indignação contra o seu objeto-alvo, seja por meio de palavras ou de ações, mas cultivar esse sentimento no seu interior é financiar dia após dia a angústia que está te corroendo, apertando e te sufocando. E onde tem origem a angústia? Nas Escrituras nós encontramos basicamente 4 fontes de angústia. E a primeira delas
é o que nós vamos chamar aqui de angústia do pecado original. Após a queda, o homem recebeu uma dose cavalar do ingrediente satânico. Então, esse veneno da serpente, que foi manifestado como pecado e morte na alma humana, em decorrência dessa contaminação, nós, mesmo antes das nossas primeiras experiências de vida humana, antes das experiências intrauterinas, já fomos concebidos em angústia. Em Romanos 8, do 20 a 23, Paulo nos ajuda a visualizar esse angustioso quadro em que vive a criação. Ele diz que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque a criação a um só tempo geme e suporta angústias. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Existe algo perverso e satânico em nossa psique que se opõe e está em permanente conflito com a natureza criada por Deus e nos leva a pensar, sentir e fazer as mais terríveis obras. E por essa razão, muitas vezes, mesmo que você e os seus estejam aparentemente bem, mesmo que não esteja faltando o que vestir, o que comer, e às vezes você tem até mais do que isso, um sentimento de aperto, agonia, melancolia invadem o seu peito. Pois no nível inconsciente, forças opostas estão travando uma batalha. De um lado, Deus não desiste de resgatar o homem e de outro, Satanás não desiste de destruí-lo. E a natureza que vai prevalecer é aquela que for mais alimentada. E veja que no que concerne a angústia do pecado original, praticar ou não o bem não exclui essa angústia, porque existem essas duas naturezas em conflito. A maneira como você se comporta não vai extinguir nenhuma nem outra, mas pode fortalecer, dar tônus, robustez a uma ou a outra. A segunda fonte de angústia resulta do conflito entre a consciência e a nossa satisfação pessoal. Quando uma pessoa toma conhecimento de que existem normas, preceitos e leis a serem cumpridas para a promoção do bem coletivo, e essas regras se opõem aos seus desejos mais primitivos, que seriam tanto os desejos carnais como os deleites que satisfazem apenas ao seu próprio ego, uma outra angústia se instala. Vamos usar um exemplo. Imagine que no banco de medulas do hospital da sua cidade exista uma fila de espera de pessoas que estão à beira da morte, esperançosas por um transplante. Você sabe que tem condições de saúde para beneficiar ao menos uma daquelas vidas. Porém, quando você pensa na possibilidade de doar sua medula, você também se lembra de que a dor para a extração dessa medula é mediana e tende a durar alguns dias após o procedimento. Nesse momento, um dilema te arrebata. Eu faço o que a minha consciência diz que eu devo fazer e dou a medula, ou eu me resguardo da dor e satisfaço a minha necessidade de bem-estar? Aqui se instala outro quadro de angústia. E embora geralmente essa aflição dure pouco tempo, porque o ser humano é especialista em oferecer calmantes para a consciência, com o fim de justificar e de perpetuar os hábitos que sustentam seus prazeres e satisfação pessoal, esses episódios ocorrem ao longo de todo o nosso dia. E quando esses episódios ocorrem e são repetidamente evitados ou reprimidos, essa angústia vai se tornando cada vez mais intensa e constante. E dependendo da intensidade de oposição entre essas forças, ela passa a operar permanentemente na emoção humana. É isso que traduz a afirmação de Paulo em Romanos 7, 21, de que ele, ao querer fazer o bem, encontrava a lei de que o mal residia nele. Porque quase 100% das vezes em que nós desejamos fazer o bem, esse fazer o bem em favor do outro ou para o benefício de todos significa a anulação da nossa própria satisfação. E quando Paulo se depara com esse quadro, a própria angústia dele é expressa no versículo 24 por meio da declaração: miserável homem que sou. A terceira fonte de angústia é a própria aventura do viver humano. A necessidade de interação social e a necessidade de sustento, que abarcam todas as demais preocupações desse viver, que vão desde a alimentação, moradia, vestuário, saúde, entre outros, até política, economia, ideologias e etc. Tudo isso é fonte de angústia. E veja que essa angústia já havia sido predita por Deus ainda no Jardim do Éden.
Em Gênesis 3, versículos 16 e 17, após a queda do homem, o Senhor conectou o papel da mulher às pessoas, aos filhos e ao marido, e o papel do homem ao provimento dessas pessoas. Tanto no versículo 16, que fala diretamente à mulher, quanto no versículo 17, que fala diretamente ao homem, o significado das palavras dores e aflições, que aparecem nesses dois versículos, é uma variação do mesmo termo hebraico que denota fadigas, labutas, aflições e que resultam em angústia. E o próprio Senhor Jesus nos preveniu, em João 16:33, ele diz que no mundo nós passaríamos por aflições, que do grego é tilipsis, que significa angústia. A quarta fonte de angústia está relacionada à escolha do cristão por um morrer diário. Essa quarta fonte seria o conflito entre abandonar sua forma de pensar, de sentir e de se comportar para assumir a forma como Cristo pensa, sente e se comporta, ou seja, falar tão somente o que procede do Pai. E antes de qualquer colocação, vamos ler alguns versículos que nos mostram claramente essa realidade. Mateus 16, versículo 24 e 25. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Negar-se, tomar a cruz e perder a vida causa angústia? 1 Pedro 1, 6 e 7. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade de vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A palavra provação aqui significa calamidade, aflição, tentação, adversidade. Isso tudo causa angústia? Atos 14, 22. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. A aflição aqui é tilipsis, significa angústia. Por último, e não menos importante, 1 Pedro 4, 12. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Apesar desse trecho ressaltar que somos participantes dos sofrimentos de Cristo, em toda a Bíblia, não existe nenhuma outra passagem em que o termo usado em Lucas 22, 44 para expressar a extrema angústia que Cristo enfrentou no jardim do Getsêmani é empregada novamente. O vocábulo ali é agônia, usado para explicar o que o Senhor Jesus estava sentindo naquele momento, e significa graves lutas psicológicas e emocionais, grande medo, pavor, agonia extrema. Veja que mesmo que nós estejamos enfrentando as angústias originadas das fontes citadas, a angústia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu não se compara às possíveis angústias que nós venhamos a viver. Isso significa que Ele entende e pode se compadecer das angústias que você e eu temos vivido. E que como Ele venceu em vida humana, Ele também pode vencer cada uma dessas nossas angústias, se nós substituirmos a nossa vida pela dele. E ainda que alguém pudesse chegar a viver tal angústia como a que o Senhor enfrentou, as Escrituras nos garantem que nós não passaríamos por essa tribulação sozinhos, pois hoje nós temos não somente a presença constante do Consolador, o Paráclitos, aquele que está ao nosso lado para nos defender, para nos consolar, para nos encorajar, mas também possuímos em nosso interior o poder do Espírito da vida, capaz de consumir, erradicar, mitigar toda a angústia. Então, para você vencer a angústia do pecado original, que injetou pecado e morte para o nosso interior,
lembre-se de Romanos 8:2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus tem poder para nos libertar da lei do pecado e da morte. A segunda angústia, para vencer a angústia da luta entre atender a consciência ou satisfazer os desejos egoístas, lembre-se de Romanos 8:6. A mente inclinada aos desejos da carne resulta em morte, mas a mente inclinada para o Espírito resulta em vida e paz, porque é esse mesmo Espírito quem vai nos conduzir às escolhas que procedem do trono. Para vencer a angústia resultante dos labores da vida humana, lembre-se de João 8:36. Se vivermos pela vida do Filho de Deus, somos libertos de todas essas angústias, pois Ele sim sabe responder da forma adequada e no tempo correto toda e qualquer situação. Para vencer a angústia de viver neste mundo caído, comportando-se como um cidadão do reino dos céus, lembre-se de Romanos 8:14 e 18. Todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, também somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Cristo nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por isso, nós temos por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Oh, Senhor Jesus! Mas para todas essas angústias, ainda existe uma outra solução libertadora. Em 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos 1, 2 e 4, Paulo usa a figura do tabernáculo para fazer uma analogia com o nosso ser tripartido. E nessa passagem ele diz que neste tabernáculo nós gememos de angústia. E conforme descrito nas Escrituras, o sintoma mais recorrente entre todos os termos usados para explicar a manifestação da angústia é estreiteza de lugar, lugar apertado, sufocante. Veja o remédio que o nosso Deus e Pai nos prescreve. Em Jó, capítulo 36, versículo 15 e 16 diz: Ao aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das falsas da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto. Salmos 31, 7 e 8. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tenho visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Salmos 18, versículo 18 e 19. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Salmo 118, 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Ó Senhor Jesus, quem foi que disse que Deus não se importa com o homem e que não tem provido muito mais saúde do que qualquer arrogância científica possa alarmar? Fazendo então um resumão, o que nós compartilhamos nesse vídeo de hoje? Primeiro, que a angústia é um sentimento e que, como tal, decorre de como você enxerga as ocorrências e as pessoas da sua vida. Por isso, se você buscar olhar para todas as coisas desde o ponto de vista do Pai, ou seja, buscar compreender principalmente que as adversidades são oportunidades concedidas por Ele para você desenvolver as habilidades que ainda te faltam, provavelmente o sentimento que vai resultar das emoções que você vai vivenciar nessas circunstâncias tenderão a cooperar para o avanço da sua carreira humana e espiritual, e já não haverá mais espaço para cultivar a angústia. O segundo ponto que nós vimos é que a angústia, ela se origina basicamente em 4 fontes, e elas então são resultado da luta entre a natureza pecaminosa e a natureza criada por Deus, da luta entre a consciência e a satisfação dos desejos egoístas, que atendem somente ao nosso próprio bem-estar, sem levar em consideração a necessidade do outro, dos labores da vida humana e também da vida de cruz, em que nós escolhemos substituir a nossa vida pela vida elevada de Cristo.
E vimos também que para cada uma dessas angústias, as Escrituras nos oferecem várias alternativas, algumas delas citadas aqui. O terceiro ponto que nós compartilhamos é que na angústia nós sufocamos, mas exercitando o espírito humano mesclado com o espírito todo inclusivo, nós somos transportados dessa esfera de aflição para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nesse lugar celestial, onde Cristo habita, que nós encontramos um espaço amplo, folgado, para que com uma mente tranquila, uma emoção equilibrada, nós possamos ter um momento de reflexão na sua presença e alcançar uma visão clara das circunstâncias que nos cercam, dos desafios que se apresentam, e assim nós podemos nos submeter à vontade do nosso Pai. E é aí que nós podemos assumir a posição de filhos de Deus e então termos gabarito para responder às demandas da vida por meio da humanidade elevada de Cristo, que fecha qualquer brecha que a nossa natureza pecaminosa possa desejar se apropriar para agir e definir o estado de saúde do nosso ser tripartido. Se nós formos diligentes na perseverança e na constância de Cristo, por viver uma vida assim, tão certo como Cristo vive, e aqui estamos para louvor da sua glória, não mais um gemido de dor e lamento ecoará do nosso interior. Todavia, se é para romper um gemido de dentro de nós, que seja do Espírito, que por meio de gemidos inexprimíveis nos assiste em nossas fraquezas e angústias, intercedendo por nós diante do Pai, segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu te vejo no próximo episódio dessa jornada em busca da cura. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreva, deixe um like se o vídeo te ajudou. Quanto a compartilhar este conteúdo, lembre-se que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade.